Fala galera, vamos continuar aqui com o assunto de bases então, tá? Então, seguindo as funções inorgânicas, vamos falar das bases, que são outras funções muito importantes que foram descritas pelo Arrhenius também. Então, base, pessoal, como é que nós vamos definir? A base, diferente do ácido, ela não é uma molécula que ioniza, que sofre ionização. Ela é um composto iônico que sofre dissociação. E quando ela sofre dissociação, ela libera o OH-, que é o ânion hidroxila. Então essa é a característica básica da base. Ela dissocia e libera o OH-, ok? Isso é uma base. De maneira geral, nós podemos representar um cátion qualquer C, OHX, aqui é o número de OHs que ela tem para dissociar. Esse composto, quando entra em contato com a água, ele tem um cátion com a sua valência, o cátion aqui com a sua carga, e ele libera uma quantidade de OH-, ok? Então vai ser X aqui. Quantos OH- ele tiver, vão ser liberados aqui em meio aquoso, ok? Então, em termos de nomenclatura, como dar nome para uma base, por exemplo. Então, hidróxido D, bem simples, gente. Só você colocar hidróxido, que vem lá da hidroxila, é o hidróxido D, nome do cátion. Então, por exemplo, eu tenho NaOH, hidróxido de sódio, acabou. Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio aqui de novo. Porque as bases podem ser classificadas em mono, di ou tribases. Tá vendo que é igualzinho lá nos ácidos? Por isso que eu estou indo até mais rápido, porque aqui a conversa é a mesma. Então, se ela libera um OH-, exemplo, hidróxido de sódio, para liberar um OH-, ela é uma monobase, libera só um OH-. De base, libera 2 OH-. Tribase, libera 3 OH-, ok? Então, é assim que eu dou nome para as bases e algumas classificações que nós temos para elas. Vamos seguindo aqui. Pessoal, o caso aqui que a gente tem que comentar, só um detalhe na nomenclatura, que é o caso de elementos com eletrovalências diferentes. Por exemplo, o ferro ele pode ser ferro 2 ou ferro 3, né? Ferro 2+ ou ferro 3+, dois cátions diferentes, né? Se ele for ferro 2+, ele forma a base FeOH2. Se ele for ferro 3+, ele forma a FeOH3. A H2 nós vamos chamar com o sufixo dioso, quer dizer, menos oxigênio, vamos lembrar lá dos ácidos. E a de OH3 nós vamos chamar de ico, sufixo ico, de maneira que vai ficar hidróxido ferroso para ferro 2, ferro OH2, tá? Hidróxido ferroso. E para ferro 3, que tem um oxigênio a mais na estrutura, nós vamos chamar de hidróxido férrico, ok? Então, esse é um detalhe na nomenclatura que você pode observar nos exercícios, que você pode observar nos livros e vai estranhar, falar, poxa, mas eu achei que era hidróxido de ferro, porque ele é o cátion, mas então a gente vai ter os sufixos para diferenciar quando ele é 2+ ou 3+, tá? Agora, o que é muito importante, assim como lá nos ácidos, é compreender a força das bases, porque apesar de ser uma categoria que a gente agrupa todo mundo no mesmo balaio, a gente põe todas as bases aqui juntas, gente, mas nós vamos ter força e solubilidade que vão mudar muito nas bases, tá? Então, as bases, são diferentes dos ácidos em termos de características. Geralmente elas são sólidas porque são compostos iônicos. A gente conhece as características dos compostos iônicos, correto? Agora, a solubilidade delas vai variar. E a questão aqui é o seguinte, a força da base, ou seja, quanto de OH- que ela vai liberar em água, tem a ver com a solubilidade dela, faz todo sentido, não faz? Então, quanto mais solúvel é uma base, mais OH- livre ela vai gerar com a sua dissociação. Se ela não se dissolve, ela se mantém numa estrutura que não dissociou em íons em meio aquoso. Simples assim. Então, por exemplo, eu tenho uma crescente de solubilidade. As bases são íons hidroxila, ânions hidroxila com metais, né? Eu posso ter ela com vários metais na tabela periódica. Em geral,
As bases mais solúveis estão aqui à nossa direita. São as bases de metais alcalinos, família 1 ou 1A, né? As de solubilidade intermediária são as de alcalino terroso, família 2A. E geralmente com outros metais são bases praticamente insolúveis, tá? Não se dissolvem praticamente nada em água, né? Então, por exemplo, PbOH4, então a base de chumbo, muito pouco solúvel, praticamente não se dissolve nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Consequentemente, ela é uma base fraca, porque ela vai liberar poucos ânions OH- em água, correto? Então, da mesma forma que a solubilidade cresce junto a ela a força da base. Então fica nítido, pessoal, que quanto mais solúvel uma base, mais forte ela é, tá? Então, essa é uma regra que vale para as bases. Então, naturalmente, metais alcalinos terrosos, nós vamos ter bases um pouco mais fortes aqui, mas de uma força ainda intermediária, ok? Um exemplo comum é o MgOH2, olha lá, magnésio, alcalino terroso, família 2A, é uma base de solubilidade intermediária. Isso aqui é presente lá no leite de magnésia, que vende em farmácia, que é usado como antiácido para o estômago, para queimação no estômago. Você pode ver que ela é uma substância leitosa, você compra na farmácia, ela está um pouco mal dissolvida, você vê os cristais ali nela, exatamente por isso. Agora, a gente tem um exemplo da base de lítio aqui, do sódio, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, são de metais alcalinos, extremamente solúveis, tá? Você coloca, quem já viu mexer com soda cáustica, que é a base de hidróxido de sódio, coloca um pouquinho de água, ela dissolve rapidamente e libera até calor, fica até um sistema mais quente, correto? Dissolve com extrema facilidade, são bases fortes e são bases bastante solúveis, ok? Então chegou a hora, gente, da gente falar da reação de neutralização. Uma das coisas mais importantes que tem, a gente já viu os ácidos, já viu as bases, e os dois reagem de uma maneira muito característica. Base mais ácido, sal mais água, tá? Isso é o que a gente chama de reação de neutralização, classicona da química, tá? Então toda base que encontra com ácido vai ter uma reação de produção de sal e água, é isso que você precisa compreender. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem o HCl, por exemplo, junto aqui com o hidróxido de magnésio, pessoal, tá? Então é uma reação característica porque o HCl a gente tem uma quantidade dele no estômago, é um ácido presente no estômago para digestão. E é ele que pode causar aquela sensação de mal-estar e queima, azia, em excesso. A pessoa toma um leite de magnésia, tá? Uma substância com MgOH2, os dois reagem, vão produzir um sal que é o MgCl2 e água, e aliviar aquela queimação no estômago, tá vendo que interessante? Então, só que aí é o seguinte, nós precisamos comentar um detalhe na reação de neutralização. Ela pode acontecer de maneira total ou de maneira parcial. Vamos ver o que é isso. Aqui observe, eu tinha, olha lá, eu preciso balancear essa equação. Se eu colocar um 2 aqui, ó, eu vou ter 2 hidrogênios, né? Aqui tem 2 oxigênios, ó, 2 multiplicando aqui, correto? Então vai precisar pôr um 2 aqui também. Agora ficou 2 oxigênios. Aqui são 2 hidrogênios mais 2, 4. Aqui está 2 vezes 2, 4. Agora está balanceado. No magnésio, 2 cloro. Então balanceamos a reação. Agora, a pergunta é: e se ela não estivesse balanceada? Se eu colocasse uma molécula de HCl para reagir com uma molécula de MgOH2, é o caso que nós vamos entrar aqui agora. Então, neutralização total é isso aqui, ó. Eu tenho equivalência em números de moléculas para fazer uma reação total, para que toda a base disponível e todo o ácido disponível seja consumido completamente. No fim da conversa, eu só tenho sal e água. Agora, se eu tivesse metade disso aqui, por exemplo, eu não ia ter só sal e água no fim. É isso que nós vamos ver. Então, um exemplo aqui de neutralização total. Como a de cima, HCl mais hidróxido de sódio, ó, NaCl mais água. Uma molécula desse reagiu com uma molécula desse, formou uma estrutura de NaCl, né? E água, ok? Na neutralização parcial, por exemplo, então eu tenho H3PO4 mais NaOH.
Olha lá, gente, é o seguinte, aqui tem 3 hidrogênios ionizáveis. Esse ácido, o ácido fosfórico, libera até 3 hidrogênios. E essa base só consegue liberar uma hidroxila. Então eu tenho uma unidade de NaOH, uma molécula de ácido fosfórico. Esse libera 3 hidrogênios, esse libera só uma hidroxila. Vai formar só uma água. Está aqui a nossa água. E o restante, os 2 hidrogênios, Marcos? Eles foram completamente consumidos? Não, porque não tinha base suficiente. Então eles continuam, vai formar um ânion, que ele continua com hidrogênios ionizáveis. Então vai formar um sal, que é o NaH2PO4. Neste caso, a gente chama de neutralização parcial, porque ainda sobraram hidrogênios ionizáveis que não foram consumidos. Agora, por exemplo, se aqui fossem 3 unidades de NaOH, aí seriam 3 hidroxilas, iam formar 3 moléculas de água, ia consumir todo o hidrogênio disponível, todo o hidrogênio positivo, e se formaria o sal, que era o fosfato de sódio, tá? Não o hidrogênio, que formou o dihidrogênio fosfato de sódio. Dihidrogênio fosfato de sódio. Nós vamos compreender melhor estudando os sais, que nós vamos estudar adiante, beleza? Então você precisa compreender nesse momento que existem 2 tipos, total ou parcial. Total é aquela que todo mundo vira sal e água no final. Parcial é aquela que o sal vai ter um restante de hidrogênios que não foram consumidos na reação ou faltou consumir parte dos participantes base ou ácido na reação, beleza? Então vamos falar de escala de pH e de aplicações industriais das bases para a gente fechar nossa conversa de bases da aula de hoje. Escala de pH. Então existe uma escala onde vão ser encaixados os ácidos e as bases e compostos mais neutros, tá? É uma escala na química. O que é escala de pH? A gente chama de potencial hidrogeniônico. Ela é uma escalinha, tá? Onde nós vamos ter a distribuição dos ácidos e das bases, tá? Então, ela vai de 0 a 14. Em 7 nós temos a água. Então, a água vai estar aí próximo a 7, ok? Se a gente desce, a gente vai para os ácidos. Se a gente sobe, a gente vai para as bases. Então, o vinagre, por exemplo, ele está nessa região aqui mais ou menos, ó, pH em torno de 5. Suco de limão, por aqui, pH 4,5 a 5. Marcos, e os ácidos fortes que a gente viu, tipo um ácido clorídrico, ele está aqui pertinho do 1 ou até menos que isso, até lá para baixo, tá? Então vai depender da concentração que ele vai ter encontrado. Mas em geral, ácidos fortes vão estar aqui antes do 1, ok? E bases fortes? Bases fortes vão estar lá para cima, acima do 13, tá? E aqui, intermediário, perto do 8, aqui vão estar bases, por exemplo, como a base do leite de magnésio, MgOH2, por exemplo, tá? Então são bases com pH aqui próximo de 8, de 9, tá bom? Pode até chegar a 10, dependendo da concentração. Então, escala de pH é um número que você deve compreender, uma escala matemática, como se fosse uma régua para medir quão forte é uma base ou quão forte é um ácido. Mais próximo de 7, mais fraco eles vão ser, tá? Porque vão ser mais próximos do neutro. A água é o composto neutro de referência. Se nós caminhamos para a direita, aumentamos o número do pH, 8, 9, 10, 11, 12, temos compostos básicos. Vamos descer do 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nós temos compostos ácidos, beleza? Essa é a escalinha de pH que você tem que ter referência. Isso é muito usado na prática, porque nós temos o que nós chamamos de papéis indicadores ou de indicadores de pH. Então, para saber a força de uma solução, por exemplo, a gente usa e pela coloração a gente consegue ver dentro da escala onde está e qual que é a força que está ali no meio de uma maneira prática dentro do laboratório, ok? Essa é uma aplicação. Em termos industriais, como é que nós vamos encontrar as principais bases? Vou falar das principais. É claro que existe uma pancada de base, mas as mais comuns que a gente tem costume no dia a dia, que pode cair na sua prova do Enem. Hidróxido de sódio. Onde que ele aparece? Soda cáustica, pessoal. Então a soda cáustica é um preparado
de hidróxido de sódio, tá? Por isso ela é um composto tão perigoso, podendo causar ferimentos seríssimos, tá? Hidróxido de magnésio, já falamos lá no leite de magnésia, lá da farmácia, um antiácido bastante comum. Hidróxido de amônio, é a amônia comercial que o pessoal usa para produto de unha, né? Então ela vai ser encontrada na forma de um hidróxido, que é a amônia NH3. O NH3 gasoso, ele é um gás, quando dissolvido na água, ele vai formar o hidróxido de amônio, que vai ser vendido comercialmente. E como ele é uma base instável, ela vai liberar o gás amônia, tá? Então quando você abre o frasco, o hidróxido de amônio naturalmente libera amônia, porque essa estrutura é instável. Entre as bases, essa é uma que você deve guardar, que é instável, e é por isso que você abre o frasco e sente cheiro de amônia. Poderia falar, Marcos, mas poxa, se o hidróxido de amônio está dissolvido, não era para ele vir no meu nariz, irritar o meu nariz. É porque ele na verdade está decompondo e liberando amônia, porque ele é instável, diferente de outras bases. Ele é uma exceção em termos de estabilidade, beleza? E que você deve guardar. Essas são as aplicações principais. A escala de pH você deve guardar. Com isso finalizamos o nosso assunto de bases. A soda cáustica se comporta diante da fenolftaleína do mesmo modo que a fenolftaleína, pessoal, é um indicador de pH, tá? Então, quando aumenta o pH, ela vai adquirindo uma coloração de tom avermelhado, tá? Então, a soda cáustica é uma base e ela vai colorir a fenolftaleína, que é o indicador. Vamos olhar aí nas alternativas quem que tem a mesma característica básica para colorir esse indicador. A água da chuva é uma água que tende a ser ácida, pessoal. Por isso que existe o fenômeno de chuva ácida, né? Ela tem um pH um pouco abaixo de 7. A urina tem uma característica ácida também, tá? pH de 6,5. Os refrigerantes, ácido fosfórico, vão ter característica ácida. E o suco de laranja, por conta do ácido cítrico, também vai ter uma característica ácida. O único aqui que vai ter a mesma característica da soda cáustica ao interagir com a fenolftaleína é o NH4OH, ou o amoníaco, beleza? Então, resposta letra A. Vamos aí para a próxima. Então aí, ó, nós vamos falar sobre o sangue do diabo. O sangue do diabo é um líquido que o pessoal usa para fazer brincadeira, porque ele colore tecidos, tá? Só que ao mesmo tempo que ele colore, ele volta a se tornar incolor e não deixa a roupa manchada. Vamos ver aí. O sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre um tecido branco. Para prepará-lo, adiciona-se NH4OH em água, contendo algumas gotas de fenolftaleína. A cor desaparece por quê? Então a fenolftaleína fica avermelhada em contato com essa base, né? A fenolftaleína é um indicador. Por que essa cor desaparece depois de um tempo? Vamos ver aí nas alternativas. O que está acontecendo é o seguinte. O NH4, pessoal, NH4OH é uma base instável. Então ela vai liberar água e liberar um gás que é a amônia, tá? Então o NH3 gás. Então esse gás aqui, ó, o NH3, ele vai sendo liberado, pessoal. E com isso, a solução volta a ter um pH neutro, porque ela vai ficar só com água, esse gás aqui vai embora, correto? Nesse caso, a cor desaparece por quê? Porque o hidróxido de amônio se decompõe por ser instável e a amônia vai embora, ficando o pH neutro de novo, e a fenolftaleína no pH neutro ela é incolor. Essa é a resposta, bem simples essa questão, mas é uma questão interessante, tá? Então, vamos lá. Alternativa A, o tecido branco reage com a solução formando o ácido amoníaco. Nada a ver, né? A fenolftaleína evapora. Não, a fenolftaleína não evapora fácil assim, não. Ela é fixa. A fenolftaleína reage rapidamente com NH4OH. Bom, isso é verdade, mas isso só explica porque que fica vermelho, né?
O NH3, a amônia, logo evapora. A resposta letra D. Vamos a essa só para a gente avaliar. A solução é assim denominada devido a sua alta viscosidade. Não tem relação nenhuma com a viscosidade. Ela é denominada sangue do diabo devido à cor avermelhada. Beleza? Então a resposta é a letra D. Pessoal, se você gostou, deixa o like aí, se a aula te ajudou para chegar até outros colegas estudantes também. Espero que a aula tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal para acompanhar as aulas. Um abraço e até a próxima aula. Falou!